Romanos capítulo 5. Nós vimos que foi exposto pelo irmão Vitor e pelo pastor Ricardo a perícope que foi do verso 12 até o verso 19. Nós vimos que teve duas divisões aqui. A primeira que foi exposta pelo irmão Vitor e a última que foi exposta pelo pastor Ricardo na semana passada. E é importante nós recapitularmos aqui para que nós possamos fazer a conexão, já que a epístola de Paulo é uma epístola só. Então o apóstolo Paulo está expondo vários argumentos dentro de uma mesma carta e é importante sempre a gente regredir um pouco para fazer as conexões daquilo que vai ser exposto hoje, para a gente não cair no meio do texto sem entender as conexões, tá? Então vamos recapitular alguns pontos do verso 12 em diante, do capítulo 5 de Romanos. Nós vimos um pouco antes do verso 12 que o apóstolo Paulo no capítulo 5 vai trazer o grande tema da epístola aos Romanos, que é trabalhar que a justificação do homem ocorre pela fé somente. O apóstolo Paulo tem labutado para demonstrar que nenhum homem pode ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. As nossas obras diante de Deus são como trapos de imundícias. Não é capaz de nos justificar diante de Deus. O apóstolo Paulo, então, tem exposto a todos nós, primeiro aos romanos, que são os destinatários imediatos, e a nós também, como destinatários da palavra de Deus, já que a palavra é atemporal, ela não fica presa no seu tempo, o tempo que foi escrito. E nós temos, então, essa verdade exposta a nós, que a justificação é pela fé somente. E como essa justificação ocorre, que o apóstolo Paulo fala, o Senhor, o nosso Deus, ele nos regenera. Depois de nossa regeneração, ele nos dá fé como um dom gratuito. Com a fé nós podemos crer no Senhor Jesus Cristo, e crendo no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, que é o elo, conecta a justiça do Filho a nós. Então nós somos declarados justos diante de Deus, mesmo não tendo uma justiça inerente a nós. Isso tem sido enfatizado o tempo todo. A nossa justiça é a justiça de Cristo. Toda vez que o Pai olha para nós e nos chama de justo, ele olha a justiça do Filho, que foi cumprida por nós, satisfeita na cruz do Calvário. Então a gente não pode perder isso de vista, que a justiça aqui, que a justificação ocorre somente pela fé e jamais pelas obras da lei. Depois de o apóstolo Paulo iniciar essa exposição sobre a justificação pela fé, ele vai trazer os dois grandes representantes que nós vimos. A humanidade, ela primeiro, de forma natural, está representada em Adão. Nós vimos que todos nós nascemos e temos como representante Adão. Isso é inescapável. Todos os homens, todas as mulheres, todo ser humano tem como representante Adão. Certo? E nosso representante Adão, ele pecou, não é isso que o apóstolo Paulo expõe? Ele vai falar que ele transgrediu, e por meio dele entrou uma ofensa, entrou o pecado. Ele transgrediu a ordem de Deus. E o apóstolo Paulo vai expor, então, no verso 12, que assim por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós vimos, então, que nós nascemos em pecado, porque Adão pecou. E há uma transmissão de geração em geração daquele pecado que a gente chama de pecado original, o pecado de Adão. E à semelhança de Adão, todos nós também cometemos nossos próprios pecados. Depois de demonstrar que por meio de Adão entrou o pecado e com o pecado a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram, o apóstolo Paulo vai dizer então no verso 13 que até o regime da lei, ou seja, até Moisés, havia pecado no mundo. É importante se ressaltar isso aqui, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O irmão Vitor expôs isso e ressaltou que a questão aqui que não é o que o pecado não é considerado por Deus. A gente vai fazer essa conexão na exposição de hoje, por isso é importante relembrar. Foi exposto aqui que o pecado não é levado em consideração pelo homem. É claro que Deus está levando em consideração o pecado, os homens estão morrendo. Ou seja, se os homens estão morrendo, eles estão recebendo o justo salário do pecado, que é a morte.
Não é isso que o apóstolo Paulo vai dizer? Entretanto, no verso 14, reinou a morte desde Adão até Moisés? Eles não tinham a lei escrita, mas Deus ainda estava punindo. Como foi ressaltado, a ignorância não pode salvar ninguém. Nenhum homem é justificado diante de Deus pela ignorância. Mas, contudo, em certo momento, o Senhor deu a lei a Moisés. Então, o homem que antes, como nós vimos, tinha somente a norma no coração, que Deus escreveu no coração de todos os homens, que a sua consciência acusava ou defendia, como nós vimos no início da epístola, agora Deus, além dessa norma, dá uma lei externa, uma lei clara, que são os 10 mandamentos, que deixam o homem ainda mais indesculpável, como nós vamos ver em diante. E foi desenvolvido que por um só pecado, por uma só transgressão, por uma só ofensa, a morte entrou e alcançou a muitos. Mas nós vimos que também, pela justiça de um só, pelo ato de justiça de um só, o nosso Senhor Jesus Cristo, a graça também alcançou muitos. E esse paralelo que o apóstolo Paulo está trabalhando entre Adão e Cristo, entre pecado e graça, ele vai continuar desenvolvendo a partir do verso 20 do capítulo 5, nessa mesma sintonia. Ele vai trazer o contraste entre pecado e associar pecado com morte, e vai associar a graça com justiça e vida. Então é importante ter esses dois paralelos. Adão, pecado, morte. Cristo, graça, justiça, vida eterna. E nós vamos ver como a graça superabundou ao pecado e à morte. Por isso que o tema do sermão de hoje é o reino da graça, que é a grande ênfase que nós vamos ver aqui, o reino da graça. Vamos ler a perícope, capítulo 5, do verso 20, até o verso 4 do capítulo 6. Assim diz a palavra do Senhor: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Até aqui, irmãos. Nós vimos, então, essa introdução que vai estar conectada diretamente com o verso 20 e 21 dessa perícope de hoje. Nós podemos dividir a perícope em duas partes. A primeira parte que vai falar sobre o reino da graça e a segunda parte que vai falar sobre santificação, que está conectado com o reino da graça. Já que dentro do reino da graça, aqueles que foram justificados são levados a um processo de santificação até a glorificação do corpo. Então, no verso 20, vamos pôr verso por verso, nós vemos então que o apóstolo Paulo fala sobre a lei. Quando fala de lei, nós estamos falando de Moisés, os mandamentos que foram entregues a Moisés no monte. Ao expor esses dois representantes que nós vimos na introdução, nós vimos que Adão transgrediu e todos os homens pecaram e todos os homens morreram por causa da transgressão de Adão. E Paulo afirmou então que a morte reinou de Adão até Moisés. E um questionamento que o apóstolo pode estar respondendo aqui é o seguinte: ele está trazendo aqui um dos propósitos da lei, não o único, mas um dos. Se até Moisés o pecado e a morte reinaram, porque os homens morreram, quando Deus dá a lei a Moisés, será que a lei tinha um propósito de frear o pecado dos homens? Já que eles estavam morrendo e estavam sendo, estavam perdidos nos seus pecados? De repente, isso pode ser um questionamento que fica. Será que a lei, quando o povo recebe a lei, os 10 mandamentos que não tinha antes, será que essa lei teve um propósito inicial de fazer com que o homem parasse de pecar contra Deus?
Será que agora, tendo claramente falando, não terás outros deuses diante de mim, diante de ti, não farás imagem, não tomar o meu nome em vão, lembra-te do sábado, honra teu pai e tua mãe, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho. Será que quando o Senhor entrega esses mandamentos, ele tinha em mente a ideia de que agora os homens poderiam frear sua maldade? O apóstolo Paulo vai responder no verso 20 que não. Ele vai trazer que o propósito da lei foi para que avultasse a ofensa. Não foi para que parasse a ofensa. O apóstolo Paulo vai trabalhar isso mais à frente em Romanos capítulo 7. O pecado do homem, a lei não faz com que o homem peque mais, ou deixe de pecar muito menos. A lei tem um propósito de mostrar que dentro do homem habita o pecado. Habita aquela inclinação natural que faz com que o homem quebre a lei de Deus. É por isso que quando Deus entrega uma lei externa aos homens, esses homens que estavam já imersos em iniquidades, em ofensas contra o pecador, a lei em nenhum momento freia essa inclinação. Nós vemos isso no Antigo Testamento, que o povo de Deus, depois de ter recebido a lei, continuou praticando. Nós vimos que o povo de Deus idolatrou outros deuses. Nós vimos que o povo de Deus matou seus filhos bebês e entregou a outros deuses. Nós vimos que houve sacrifício humano a outros deuses. O povo que acabou de ser libertado da escravidão de Faraó, do Egito, já tinham, pouco tempo depois, feito um ídolo para adorar, enquanto Deus conversava com Moisés. A lei, em nenhum momento, teve o propósito de frear a maldade do homem, mas sim de tornar ele ainda mais indesculpável e de tornar a ofensa ainda mais gritante. É esse o termo que o apóstolo Paulo fala quando ele disse que sobreveio ali para que avultasse a ofensa. A ofensa agora é ainda mais gritante, o homem é ainda mais indesculpável diante de Deus, porque ele tem uma lei externa e mesmo assim ele continua transgredindo a ordem do Criador. Antes que estava no coração ele já transgredia, agora ele continua transgredindo, mesmo ela exposta na sua face e anunciada a ele. O propósito da lei, então, aqui no nosso contexto, era para que avultasse a ofensa. O pecador ele tem a inclinação natural, não é isso? Nós vemos isso nas crianças. Quando você fala para a criança não faça determinada coisa, aquilo que de repente ela nem faria, quando ela vê o mandamento, ela tem uma disposição, um esforço para descumprir. Não é assim que nós agimos quando tem uma placa para não fazer, a gente começa uma tentação na nossa cabeça que até então não tinha. O apóstolo Paulo vai trabalhar isso em Romanos 7. Por quê? O mandamento expõe aquilo que habita dentro de nós, que é o pecado, que nos faz transgredir a lei, essa inclinação natural de rebeldia, de desobediência contra o Criador. Todos nós labutamos com isso. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar sobre que avultasse a ofensa. E ele vai continuar aqui. Se sobreveio ali para que avultasse a ofensa, essa é uma realidade, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde há ofensa, há pecado. Se a gente está diante de um contexto que o apóstolo Paulo está expondo, que a morte ela está alcançando geração em geração, nós temos então que o pecado está abundando. Porque a morte é o efeito do pecado. A morte é o salário do pecado. Então, se muitos estão morrendo, o pecado está abundante. E aqui ele bota o reino do pecado, o apóstolo Paulo vai trabalhar aqui o reino do pecado. Nós conseguimos ver o pecado reinando sobre os homens. O pecado vencendo os homens perdendo para o pecado, por causa da morte. Então nós vemos essa realidade do pecado, essa realidade da morte, mas o Senhor, ele anuncia por meio do apóstolo Paulo que, apesar do pecado ser abundante, ou seja, ser muito, ser em grande multidão, porque todos os homens na face da terra estão pecando, nós pecamos hoje, pecamos ontem, vamos pecar amanhã,
vamos pecar quando sairmos daqui, de repente estamos pecando agora, dentro do culto ao nosso Deus, com os nossos pensamentos. Mas o Senhor traz uma boa notícia, porque Ele fala que superabundou a graça. A graça ela é muito mais abundante do que o pecado. E o apóstolo Paulo fala no verso 21 a finalidade disso. A finalidade da graça ser superabundante ao pecado. Ele vai dizer que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante o Senhor Jesus Cristo. O reino do pecado, irmãos, é claramente manifestado pela morte. Nós vimos aqui, está lá em Gênesis, que o salário do pecado é a morte. E a morte é uma realidade que todos nós lidamos. Primeiro, todos morreremos. Essa é uma dura verdade. Uma verdade que a gente, às vezes, não quer pensar. Nós, certo momento, quando evangelizamos, né, tivemos um processo de evangelização, o Acra estava até comigo, foi dividido em duplas, né? Nós fomos anunciar o Evangelho de Cristo, e quando a gente anuncia o Evangelho de Cristo, a gente tem que primeiro dar a má notícia para depois entregar a boa notícia. E quando nós entregamos a má notícia no primeiro momento, a questão da reflexão sobre a morte, que nenhum homem poderá se livrar, a pessoa que estava nos ouvindo, ela não quis mais ouvir. Ela disse que isso gera ansiedade nela, falar sobre isso, falar sobre morte, falar sobre destino eterno. E isso demonstra, essa pessoa demonstra um pouco sobre o que as pessoas fora de Cristo têm esse temor. Nós vivemos, o ser humano vive como se não fosse morrer. O ser humano, os homens vivem como se tivessem controle sobre a data fim, sobre a data até onde eles darão o último respiro. E a morte demonstra que o pecado reina. Toda vez que nós estamos diante de um ente querido, um funeral de um ente querido, que nós olhamos para aquele corpo dentro do caixão, a gente olha, a nossa reflexão é que não parece ser aquela pessoa. Aquilo é ruim aos nossos olhos, aquilo é antinatural, aquilo... Nós olhamos, não é a pessoa, a gente fala, não é a pessoa. A morte, o processo da morte envolve justamente isso. Aquilo que nós vemos ainda vai ser pior quando entrar no sepulcro. Todo aquele processo de apodrecimento do corpo, onde os vermes começam a comer aquilo que uma vez estava respirando e andando e vivendo com família, ensinando, termina dentro do sepulcro, sendo comido pelos vermes. Quando nós olhamos essa realidade que o apóstolo Paulo está dizendo, que o pecado reinou pela morte, por intermédio da morte, é esse tipo de reinado que o apóstolo Paulo quer que nós tenhamos em mente. Um reinado de podridão, um reinado de opróbrio, um reinado de vergonha, porque o homem, por mais vaidoso que seja, ele terminará a sua vida sendo comido pelos bichos. Sejam os ímpios, sejam os santos que morrerem antes de Cristo voltar. Esse é o destino de todos nós, santos e ímpios. Essa é a realidade que o apóstolo Paulo está trabalhando sobre o reinado do pecado. E ele expõe que se esse reinado que ocorre por meio da morte, ele vai trazer, por outro lado, um muito melhor. Um que é baseado na justiça, um que é baseado na graça, porque se a graça superabundou o pecado, ele vai dizer aqui que a graça também reina pela justiça. Justiça de quem? Justiça de Cristo. Justiça de Cristo. A gente tem que ter essa imagem na nossa mente, irmãos, senão a gente não vai compreender a profundidade do texto. Se a gente não entender o que o apóstolo Paulo está desde o verso 12 trazendo como comparação, a gente não vai entender e não vai dar o louvor devido à graça de Deus e à graça por intermédio de Cristo. Se a gente não conseguir entender a realidade do reino do pecado
e contrastar isso com a realidade do reino da graça, isso não vai surtir efeitos práticos na nossa vida. Que a gente não vai entender de onde Deus nos tirou e de qual destino Ele nos livrou. Como nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai trabalhar mais à frente. Então é importante nós termos isso em mente. O reino do pecado é a morte, é podridão. O reino da graça é justiça, é salvação, é vida eterna. É isso que o apóstolo Paulo está trabalhando. Deus não criou o homem para a morte. É por isso que ela é desse jeito. Por isso que ela é ruim de ver aos olhos. Porque Deus não criou a sua coroa da criação para terminar desse jeito. Nenhum animal, na verdade, né? Nem os homens, nem os animais. Mas a ofensa de Adão fez com que isso acontecesse. Então, nós vimos aqui que, do verso 20 em diante, a lei veio para que ficasse mais escandalizada a ofensa contra nosso Deus. Nós vimos aqui que, mesmo diante da abundância do pecado, a graça superabundou, foi ainda maior. E nós vimos, então, que tudo isso ocorreu com o fim de mostrar que, assim como o pecado reinou pela morte, a graça reinou pela justiça. E agora, entrando no capítulo 6, o apóstolo Paulo já anunciou a nossa inclinação pecaminosa, já mostrou como nós somos, às vezes, temos pensamentos nefastos, pensamentos que são abomináveis, são vis. O apóstolo Paulo já antecipa aqui um questionamento. Porque se no verso 20 ele falou que onde abundou o pecado, superabundou a graça, de repente o seu ouvinte pode então fazer a seguinte pergunta que ele vai falar no verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça ainda mais abundante? Ou seja, se quanto mais pecado existe, maior é a graça, uma pessoa guiada por uma lógica nefasta, uma lógica vil, ela pode levar, então, vamos pecar mais. Porque quanto mais eu pecar, maior vai ser a quantidade de pecados e maior vai ser a graça ainda em relação à graça anterior. Veja a lógica pecaminosa aqui. E como o apóstolo Paulo responde a essa lógica? De modo nenhum. Verso 2. De modo nenhum. Deus nos livre de pensar tal coisa. Deus nos livre de pensar que nós devemos pecar ainda mais para que a graça dele superabunde ainda mais. Nós temos visto até aqui, irmãos, que a justificação ocorre pela fé somente. E aqui nós vamos tocar na relação da justificação com as obras. Nós vimos essa doutrina que foi bastante ensinada na Reforma Protestante pelos reformadores, o sola fide. Sola fide, somente pela fé. Que é um resumo, um dos solas que resume a doutrina da justificação pela fé somente em Jesus Cristo e na obra única do Senhor Jesus Cristo. A expressão sola fide resume essa verdade. Em nenhum momento foi ensinado pelos reformadores que as obras, que os frutos, que as ações dos homens não era relevante para Deus. O que os reformadores e o que o apóstolo Paulo vem ensinando até aqui nas Escrituras é que o homem não pode ser justificado pelas obras da lei, por suas obras. Quando Deus olha um pecador antes da conversão, ele não olha e pergunta, deixa eu ver aqui as obras dele para ver se ele pode ser justificado ou não. Ele somente olha e fala, esse é o eleito, a quem eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, antes que houvesse mundo na eternidade, escolhemos para ser um eleito e fazer parte do povo, do meu povo, do povo de Deus. É somente isso. A causa da justificação é o amor de Deus, um amor que a gente não sabe baseado em quê? Somente nele mesmo, um amor imerecido, um favor imerecido, não baseado em obras. Porque nós temos visto que nenhum homem pode ser justificado mediante as obras da lei, porque nós pecamos, nós somos pecadores. Diante dessa verdade, então,
apesar de nós não sermos justificados pelas obras, as obras têm um papel importante nesse processo de santificação. Que agora o módulo, que agora o tema que nós vamos entrar, que é a santificação. Nós somos justificados pela fé somente. Mas uma vez justificado, inicia em nós o processo de santificação. E esse processo chamado de santificação, que é um processo onde todos nós somos moldados a cada dia à varonilidade do Senhor Jesus Cristo, moldados cada dia mais à perfeição do Senhor Jesus Cristo, a imagem dele, aquilo que ele nos ensina, obedecendo cada vez mais os mandamentos do Senhor para viver uma vida que glorifica a Deus. Esse processo começa na justificação e vai até a glorificação do nosso corpo. O irmão Vitor falou disso aqui. A justificação é um ato. Eu não sou mais justo, não serei mais justo amanhã do que eu sou hoje. E hoje eu não sou mais justo do que eu fui ontem. E ontem eu não fui mais justo do que eu fui quando eu fui regenerado por Deus. É um ato. É a justiça de Cristo que foi consumado na cruz em nosso favor uma única vez, para todo sempre, e é aplicado em nós. Mas a santificação traz aqui a questão das obras. E há um aperfeiçoamento, nós somos chamados a cada dia lutarmos ainda mais contra o pecado. Porque nós temos a verdade de que nós não estamos mais sobre a escravidão do pecado. Como o apóstolo Paulo vai dizer aqui, como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Como eu pecarei mais se a lógica da salvação, da justificação e da santificação é justamente cada dia mais pecar menos? Não que nós possamos alcançar uma perfeição aqui, mas nós somos chamados a todo dia discernir as coisas e a todo dia perguntar a mim mesmo se eu estou guardando os mandamentos do Senhor, sabendo aquilo que João fala, que ainda assim eu peco. Nós vamos ver essa complexidade em Romanos capítulo 7, que o apóstolo Paulo vai desenvolver melhor, essa luta que há em nós, onde o mal que a gente não quer fazer, a gente faz, e o bem que a gente quer praticar, a gente não consegue. Nós somos encontrados em falta com o bem que nós somos chamados a fazer. Em Tiago, capítulo 2, livro de Tiago, capítulo 2, Tiago vai falar que tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Nós vemos no livro de Tiago que o Tiago vai trabalhar justamente a ideia de obras e salvação. Obras como consequência da justificação. Obras como consequência, boas obras como consequência daqueles que foram chamados, regenerados, tiveram a fé, creram no Senhor Jesus Cristo, foram justificados e agora são chamados a produzir e a viver em novidade de vida. Se a gente pensa diferente disso, de que nós podemos pecar, a gente vai contra tudo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou sobre a árvore e seus frutos. Sobre aquele que não produz bons frutos ser lançado no fogo. A gente anula tudo isso. E é justamente isso que acontece hoje em dia. Uma das aplicações. Aquilo que alguns têm a audácia de chamar de cristãos carnais. Acredito que muitos aqui já devem ter ouvido isso, falar de cristãos carnais. Isso não é algo novo. Isso começou nos Estados Unidos, por exemplo. O reverendo Sproul, quando vai comentar esse verso, ele vai trazer que houve lá atrás uma controvérsia chamada controvérsia salvação e senhorio. Essa controvérsia, alguns, sem a mente de Cristo, longe da palavra, advogavam que uma pessoa poderia ser chamada por Cristo, ser regenerada por Cristo, ser salva por Cristo, mas viver uma vida largada, jogada no pecado, sem a santificação. As pessoas defendiam que não necessariamente aquele que é chamado por Cristo vai ter Cristo como Senhor. Alguns podem ter Cristo como Salvador, mas não como Senhor. Olha o absurdo.
tal doutrina. Como cristãos que chamam Cristo de Rei, porque esse é um dos títulos que nós vemos, Cristo é o Supremo Rei, como nós podemos ter a coragem de chamar Cristo de Rei, reconhecer Ele como nosso Rei e afirmarmos que Ele não é Senhor sobre as nossas vidas. E afirmarmos que nós podemos viver como nós bem quisermos, porque Ele não exerce senhorio sobre nós. O apóstolo Paulo vai afirmar, Deus me livre, de modo nenhum nós podemos pensar nisso. A regeneração, ela leva necessariamente a uma novidade de vida, a uma mudança de vida, porque uma vez transformados, a transformação redunda em boas obras. É por isso que Tiago vai falar, mostre-me a sua fé, as suas obras, mostre-me a sua fé sem obras, que eu mostrarei, por meio das minhas obras, a minha fé. Será que nós podemos mostrar a nossa fé sem obras? Será que alguém que me conhece, eu afirmo ser cristão e vivo como um ímpio? Será que eu consigo demonstrar a minha fé vivendo como um iníquo? Mas se eu mostro as boas obras, eu evidentemente demonstro aquilo que está agindo dentro de mim, que é a fé salvífica. Esse é o grande ponto da santificação. Nós devemos buscar sempre glorificar a Deus, sempre sermos mais santos. O Deus triuno, ele transforma o homem na regeneração, e depois de transformá-lo, ele exige do homem, porque ele preparou, Efésios capítulo 2, verso 10, vai falar que Deus, todo esse processo de salvação, foi para que nós andássemos nas boas obras que ele de antemão preparou para nós. O Deus que nos predestinou, nós calvinistas, né? Falamos tanto da predestinação, às vezes dando uma ênfase maior do que o próprio Calvino deu sobre a predestinação. Nós esquecemos, às vezes, alguns calvinistas esquecem que essa predestinação foi para que nós andássemos nas boas obras que Deus de antemão escolheu, preparou. Né? Aquilo que nós chamamos de hipercalvinismo. Uma vez salvo, sempre salvo, vivo como eu quiser. Fui salvo, o ato de justificação é um só, foi consolidado. Mas Tiago vai falar, mostre-me as suas obras, para saber se você realmente tem a fé verdadeira. É isso que o apóstolo Paulo está trabalhando quando ele expressa no verso 1 do capítulo 6 que nós de modo nenhum podemos concluir que nós devemos pecar mais para que a graça de Deus abunde ainda mais sobre o pecado. E depois de expor isso, no verso 2, ele vai dizer como nós viveremos, nós que para o pecado morremos. E ele então vai tocar em um sacramento, que é o batismo. E aqui nós vemos no verso 3 e o verso 4, o símbolo do batismo. O que é o batismo? Aqueles que passaram pela classe de catecúmenos devem estar isso mais recentemente, não sei se já foi exposto a questão do sacramento, ainda não, né? Então vão ver ainda sobre os sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Mas o que é o batismo? O batismo é um sacramento. O que é o sacramento? O sacramento é um sinal visível da graça invisível. A ceia é um sacramento visível. Nós vemos a mesa do Senhor. É visível da graça invisível que está por trás daquele símbolo que é a mesa do Senhor, que aponta para a sua crucificação, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, salvando o seu povo. E demonstra a nossa comunhão com Ele. O que é o sacramento do batismo? É um sinal visível, público, onde todos nós vemos que houve naquela pessoa, ou há indícios que houve, uma regeneração. Ou seja, graça sinal visível da graça invisível. A regeneração não é visível a nós, mas o batismo é o sinal visível que aponta que aquela pessoa ela foi regenerada por Deus. Veja, o batismo não regenera, o batismo aponta, é um símbolo, um sinal que demonstra que aquela pessoa foi regenerada internamente por Cristo Jesus, pelo triuno Deus. Então o apóstolo Paulo, quando ele vai trabalhar aqui a ideia do batismo como esse sinal, com esse simbolismo, o que mais ele traz em relação a isso?
que esse sinal externo aponta? Ele aponta que nós, os cristãos, aqueles que estão em Cristo Jesus, eles foram batizados em Jesus Cristo e batizados na sua morte. E no verso 4 o apóstolo Paulo vai explicar, como assim na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha a sublimidade, a profundidade e a beleza de um sacramento do batismo. O apóstolo Paulo está falando que o batismo aponta para o nosso velho homem morrendo. Por isso ele fala que nós, para pecado, morremos. Todos nós aqui, quando fomos batizados, ou aqueles que são presbiterianos de berço, fizeram a profissão de fé na idade da consciência, eles demonstraram e afirmaram que o velho homem morreu com Cristo. Somente isso? Não. Porque se nós fomos sepultados na morte com Cristo, Cristo não ficou no sepulcro. Cristo ressuscitou o terceiro dia. Ele ressuscitou. E aí está a grande questão, porque se nós morremos para o pecado, nós ressuscitamos para a novidade de vida. Então, assim como Cristo ressuscita, está sentado à direita de Deus Pai, nós ressuscitamos no batismo e devemos viver em novidade de vida agora. Ou seja, nós não podemos viver como vivíamos antes da regeneração. Se estamos praticando os mesmos atos que nós praticávamos antes de reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, tem algum problema aí sobre a fé que nós professamos. Veja, pecamos, mas os mesmos pecados, se nós afirmamos que morremos para o pecado e não somos mais escravos do pecado, como determinados pecados ainda exercem senhorio sobre nós? Essa é a grande questão que o apóstolo Paulo está falando. Nós não podemos viver sem ter em mente a questão da santificação, a questão das boas obras, porque isso é uma consequência natural e exigida por Deus daqueles que foram regenerados e transformados por Ele. Santificação. E aqui cada um fará autoanálise de si. Nós cremos guiados pelo Espírito Santo para saber como nós estamos vivendo nessa chamada novidade de vida. Cada um sabe dos seus pecados, cada um sabe da sua vida. Será que nós temos vivido cada dia mais buscando nos assemelharmos ao Santo de Deus, Jesus Cristo? Ou a nossa caminhada cristã parece ser cada vez mais uma regressão na santificação? Parece que pecados que antes não estavam mais tendo domínio sobre mim, agora está tendo. Isso é importante nós falarmos um pouco sobre santificação, porque nós tivemos o momento da justificação, nós vamos ser expostos à predestinação, muitos aqui já sabem, mas às vezes a igreja reformada ela falha no processo, na chamada doutrina da santificação. Nós parece que aqueles que vieram de igreja carismática, como eu, como muitos aqui, ouviam toda vez aquele chamado ao arrependimento, aquele chamado a viver uma vida em santidade. E parece que quando nós entramos numa igreja reformada, na igreja presbiteriana ou qualquer outra reformada histórica, parece que nós descansamos nessa labuta que Hebreus vai falar que nós devemos lutar contra o pecado até o sangue. É uma luta que vai até a nossa morte, até a nossa glorificação. Será que a nossa vida tem expressado essa luta contra o pecado? Será que nós não descansamos? Será que quando a gente olha para trás, será que lá naquele primeiro amor, quando nós fomos alcançados ali inicialmente por Cristo, onde nós chorávamos em qualquer momento, qualquer tipo de oração a gente chorava, será que nós deixamos esse amor lá atrás e a santificação, a cruz de Cristo, nos amoldarmos cada vez mais àquele que nos salvou,
aquele que nos tirou do reino da morte, nos levou para o reino da graça, será que isso não tem sido algo que está como nosso alvo, como nossa meta de vida? Que nós possamos hoje relembrar que nós somos chamados por Cristo a viver nas boas obras. Isso implica em vivermos em santidade, isso implica em vivermos buscando cada vez mais sermos como Cristo, até a nossa glorificação. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos. Cuidado como nós estamos vivendo. Cuidado. O Senhor Jesus Cristo vai falar que a morte vem muito rápido, né? Ó louco, logo te pedirão a tua alma e o que tens feito para quem será. Será que a gente tem se preocupado em glorificar a Deus? Ou a gente tem se entregado a determinados pecados de tal forma que a nossa consciência já está cauterizada e isso nem nos incomoda mais? Seja um momento para nós refletirmos sobre isso, porque o batismo que nós passamos, aqueles que estão aqui, todos nós estamos sendo chamados hoje a relembrarmos que nós passamos pelas águas do batismo. E cuidado, porque quando nós passamos pelas águas do batismo, alguns há 10 anos atrás, outros há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, há 20 anos atrás, não esqueça que quando nós passamos pelo batismo, nós afirmamos que nós morremos para o pecado e ressuscitamos para a novidade de vida do Senhor Jesus Cristo. Não esqueça dessa afirmação que você fez quando passou pelas águas do batismo. Lembre-se que você é um batizado. Lembre-se que sobre você paira um sinal que a regeneração foi feita pelo Espírito Santo dentro de você. E isso é uma verdade que nós devemos afirmar e jogar na cara de Satanás quando ele nos tenta. Porque Satanás, ele tenta nos afundar nos nossos pecados. E nós devemos lembrar que nós somos batizados. Aqueles que não foram ainda serão, labute para ser batizado. Se a causa necessária, todo aquele que crê deve ser batizado. Lembre-se, se apegue a esse sacramento. Lembre-se desse sacramento e afirme que você não é mais escravo do pecado, porque Cristo nos libertou. E uma vez livre, seremos verdadeiramente livres. Nós possamos lembrar dessa questão da santificação, que é o tema dessa segunda parte da perícope. Vamos agora concluir, relembrando aqui os dois principais pontos. Devemos sempre, primeiro ponto, são dois apenas. Primeiro ponto, devemos sempre lembrar de onde Deus nos tirou. Nós estávamos perdidos no reino do pecado, na morte. Estávamos sem Deus, sem esperança, sem propósito de vida, vivendo largado por aí. Mas em um momento o Senhor aqueceu o nosso coração, porque Ele nos regenerou, nos transformou, aqueceu o nosso coração com o seu Santo Espírito e nos levou aos pés do Senhor Jesus Cristo. E Ele então nos transportou para o reino da graça do seu Filho Jesus Cristo, pela justiça do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se disso. Lembra que nós falamos sobre morte? Sobre como os homens fogem desse assunto morte? Os cristãos não lidam com a morte, ou não devem lidar com a morte como o ímpio lida com a morte. Isso é evidente no velório. Quando nós vamos em um velório de ímpios, não há esperança ali. Aparentemente, né? Nós não sabemos o destino final de todos os homens. Mas aparentemente, se aquele pessoa não foi salva, não creu no Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que ela está numa situação muito pior. Muito pior. Contudo, quando a gente vai para um velório de um cristão, daquela pessoa piedosa, aquela pessoa que viveu para a glória de Deus, que há testemunhos de diversas partes que afirmam que aquela pessoa realmente vivia para a glória de Deus, vivia para a obra, nós vemos que o clima do velório é diferente. É diferente. Quem já
teve as duas ocasiões de poder comparar, é diferente quando o santo morre e quando o ímpio morre. Eu lembro até de uma matéria do cemitério americano, não sei se alguns irmãos já viram aqui, tem um determinado sepulcro lá, que tem uma imagem de uma criança levantando da cadeira de rodas. Aquela imagem foi feita pelo pai da criança, que morreu ainda na infância. Aquela criança, ela morreu paraplégica. E a gente vê como, olha só, o pai daquela criança, um cristão, e a gente crê que a fé dos pais alcança os filhos. Por isso que nós batizamos os filhos, porque cremos que os filhos, a fé dos pais salvífica alcança os filhos, e na consciência eles fazem a profissão de fé, reafirmando aquela fé recebida pelos pais, dos pais. O pai cristão demonstrou por meio daquela imagem que ele cria que o filho dele estava numa condição muito melhor depois da morte. A imagem aponta para uma criança que antes paraplégica, agora andava. E é esse o destino daqueles que estão em Cristo Jesus. Independente de qualquer limitação física, mental, emocional, nós cremos que a morte é algo melhor para nós. Porque depois da morte nós estaremos com Cristo. Estaremos com Cristo aguardando a ressurreição do nosso corpo, como diz 1 Coríntios capítulo 15. Onde assim como Cristo, que é a nossa primícia, ressuscitou, nós estamos nele, também ressuscitaremos para a vida eterna. E habitaremos no corpo perfeito, sem mácula, sem pecado, sem dor, sem mazelas. Então que nós venhamos ter em mente e lembrar sempre de onde Deus nos tirou, e para onde Ele nos colocou e para onde Ele nos promete colocar uma situação ainda melhor do que hoje nesse processo de santificação. O outro ponto que nós vamos ver aqui é que nós devemos ser sempre alertados. Às vezes, irmãos, algumas igrejas estão pecando em trabalhar sobre moralismo e não sobre a lei de Deus, a ofensa ao caráter santo de Deus. Nós tivemos um caso, uma igreja que nós fazíamos parte, que infelizmente um líder de jovens, né, envolvido com o ministério, com um grupo de louvor e tudo mais, caiu em adultério. E nós tivemos a oportunidade, a igreja tratou toda a questão eclesiástica, disciplina eclesiástica. Nós chamamos, que era o nosso amigo na época, para ir na nossa casa, nós conversamos com ele, nós descobrimos que ele estava há 11 meses adulterando, traindo a esposa com a amiga dela, que, enfim, 11 meses. E uma coisa que ele compartilhou conosco é que nesses 11 meses, em nenhum momento, veja, é indesculpável, mas em nenhum momento ele falou que a mente dele foi exposta à lei de Deus de tal modo que avultasse, como nós vimos aqui, a ofensa e levasse ele a ser atormentado por esse pecado. Veja, ele continuou no grupo de louvor, ele continuou participando da mesa do Senhor na Santa Ceia, ele continuou vivendo como se nada tivesse acontecendo durante 11 meses. Ninguém imaginava, era uma pessoa que ninguém imaginava que pudesse cair nesse pecado. Então que nós devemos tomar isso como um alerta, fazer uma autoanálise, cuidado com as pequenas concessões, aquilo que antes você era rígido e não negociava, cuidado com as pequenas concessões, com aquilo chamado nada a ver, porque essas pequenas concessões podem levar a uma queda brusca, como foi a queda desse homem. É por isso que a palavra diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Que nós possamos refletir nesse dever que nós temos de viver uma vida em santidade. Que a justificação
nos leve, que a doutrina da justificação nos leve à santificação. Porque é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Que nós venhamos cada vez mais viver uma vida em santidade. E lembramos, irmão, se é difícil viver em santidade na igreja, muito mais fora da igreja. Se é difícil viver uma vida que cumpre os preceitos do Senhor, sendo admoestado aqui, sendo orientado, aconselhado pelos irmãos de forma multa, muito mais difícil é viver essa vida de santidade distante da igreja, distante de Cristo, distante de Deus. Então lembre-se, há uma conexão entre uma vida que glorifica a Deus com uma vida de congregação, estando com os santos, suportando uns aos outros, sendo aperfeiçoado, porque é nesse processo que nós somos aperfeiçoados, edificados. Deus trata cada um de nós na comunhão. Os nossos pecados são tratados na comunhão. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, somos gratos a Ti pela Tua santa palavra.